olá. Começa agora o Assunto de Estado Especial Eleições. Se a corrida eleitoral de 2022 foi marcada pelo combate às notícias falsas ou fake news, o desafio para o pleito municipal de 2024 será enfrentar o uso indevido da inteligência artificial nas campanhas. Hoje a gente vai falar aqui no programa sobre o risco da manipulação no processo eleitoral. E para conversar comigo, os nossos convidados são o consultor de comunicação política, Marcelo Vitorino, e o especialista em inteligência artificial, Fernando Melo. Bem-vindos. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Começar com você então, Marcelo. Sim. Como que você define as fake news e qual que é a diferença entre desinformação e fake news no contexto eleitoral? Então, vamos lá. Assim, não existe uma definição única para fake news. Isso já tentou se ver em todo mundo e não há uma única. Eu defino como a disseminação de uma mensagem que pode ser parcialmente ou totalmente inverídica, por exemplo, uma mensagem descontextualizada, se tiver o intuito de provocar algum tipo de juízo de valor que seja negativo ou até positivo a alguém. Então, o que é uma notícia falsa? Ela não precisa ser inteira falsa. Ela pode ser parcialmente falsa. Pode ter um processo, por exemplo, contra um político que já foi arquivado ou ele foi absolvido, e aí alguém pega aquela matéria descontextualizada da denúncia e coloca como se fosse atual. Isso é uma fake news. Então, assim, não é 100% uma invenção. Ela pode ter uma pitadinha ali de verdade misturada, mas ela tem um objetivo claro, que é manipular a opinião pública. Então, não é como se fosse um boato, uma mentirinha inocente que as pessoas contam umas para as outras. Não. Ela foi pensada, ela foi operacionalizada por um grupo, um ou mais indivíduos, e ela foi disseminada com o objetivo fim, que é você produzir esse juízo de valor. Então, eu entendo fake news dessa forma. A desinformação, ela pode acontecer com uma finalidade pura eleitoral, ou ela pode acontecer até mesmo contra uma instituição. Então, o próprio Senado, né, o Congresso, o Judiciário, são alvos de desinformação e, né, nem sempre eles estão sujeitos a voto. O senador, tudo bem, mas o Senado não. O Supremo Tribunal Federal não tem nenhum ministro ali que precisou de voto popular, mas eles são alvos constantemente de um processo de desinformação. Então, nem sempre o objetivo claro é afetar a democracia no que se refere a voto. Mas a democracia é maior que voto. A democracia, ela pressupõe ali os três poderes em equilíbrio. Então, uma ação desse tipo, ela pode não ter o viés direto eleitoral, mas ela tem um viés contra o nosso Estado democrático. E, Fernando, enquanto especialista em inteligência artificial, na abertura do programa eu comentei que vai ser um grande desafio para essas eleições de 2024 combater o uso indevido da IA. Como, na sua opinião, está sendo utilizada a IA para disseminar fake news ou como ela pode ainda ser utilizada para esse fim? Na minha visão, a inteligência artificial é uma tecnologia fantástica que pode ser usada para o bem ou para o mal. Infelizmente, tem pessoas mal intencionadas que vão usar especificamente durante o período eleitoral, ela de uma forma que possa tirar algum proveito para ele ou para o candidato ou o partido, ou, enfim, eles querem nessa disputa, nessa grande competição da eleição, eles vão usar todos os artifícios que eles puderem lançar. Ainda bem que a maioria vai se manter dentro das 4 linhas e seguir as regras, mas infelizmente a gente vê que no mundo todo tem acontecido o uso, a manipulação da opinião pública por meio de várias tecnologias. Internet, e-mail, smartphone, inteligência artificial também é uma tecnologia e ela também vai ser utilizada, né? E ela tem evoluído muito rápido, a inteligência artificial, principalmente desde a chegada da IA generativa, que são os modelos tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude,
enfim, tem vários modelos, esses são os mais populares. Todos eles são muito bons de criação de texto, e de imagem e de vídeos. Existem várias ferramentas. O que tem acontecido é que todas essas ferramentas estão mais disponíveis e com mais qualidade, tornando cada vez mais difícil identificar aquilo que é real e daquilo que é mal intencionado, daquilo que é bem intencionado e mal intencionado. Então, eu acredito que ele pode ser usado sim, mas a gente precisa nesse ponto, a gente precisa ajudar as pessoas do bem a usar a inteligência artificial de uma maneira correta, para ajudar não só os candidatos, como também os eleitores e também os órgãos responsáveis pelo processo eleitoral. E o Brasil tem tomado algumas iniciativas nesse sentido. Justamente sobre isso, para ajudar a população a fazer o uso correto da inteligência artificial, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no início do ano, elaborou normas para guiarem as nossas próximas eleições. No mês de outubro, gostaria de pôr na tela aqui um infográfico para a gente comentar a respeito. Então, principalmente para o Marcelo, mas também para o Fernando colaborar aqui conosco, entre as normas estão a proibição do uso de deepfake, a gente vai falar aqui o que é deepfake, a indicação expressa do uso da IA, ou seja, como o Fernando falou, ela pode ser usada para o bem e para muito bem, mas desde que se faça a indicação, esse conteúdo fez uso de inteligência artificial para sua criação. Responsabilidades majoradas para os provedores e redes sociais que eventualmente publicarem alguma fake news, E a criação de um repositório obrigatório será uma fonte de consulta de materiais que já foram identificados como fake news, com ou sem o uso de inteligência artificial. Então, Marcelo, qual que é a sua opinião sobre essas normas do TSE? Raramente eu faço uma crítica ao Legislativo e ao Judiciário, mas neste caso eu vou precisar fazer. Porque essas normas, primeiro que elas não deveriam ter sido definidas pelo Judiciário. A gente tem que começar a trazer, de fato, a definição de norma para a casa correta, que é o Legislativo. Aí o Judiciário, geralmente, ele entrega as resoluções no final de um ano anterior ao ano das eleições. Neste ano, ele entregou em março e teve uma discussão muito pequena sobre essas pautas como inteligência artificial. Então, ele fez uma limitação que eu vou simplificar dizendo que ele acabou jogando o bebê junto com a bacia e com a água suja fora ao mesmo tempo. Por quê? Ele limitou muita coisa no uso da inteligência artificial. Primeira coisa que ele limitou, eu concordo que não deve haver deepfake. Deepfake, para quem não sabe, é quando nós fazemos uma montagem completamente falsa, fictícia, para que pareça de fato que uma pessoa falou algo. E aí tem a voz da pessoa, tem o rosto, ele tem o gestual, ele tem tudo que parece uma pessoa que realmente falou. E, na verdade, foi um modelo de inteligência artificial e tem várias ferramentas no mercado que fazem isso muito barato. Então, assim, isso não é caro fazer um deepfake hoje. Hoje, um adolescente de 15 anos com cartão de crédito, ele faz um deepfake do presidente da República, do presidente do Senado ou do STF com uma facilidade enorme. E ele cria um discurso e vai parecer que é a pessoa falando. Então, essa parte, é claro que ela deveria ser banida. Por outro lado, ela proibiu, por exemplo, o uso da inteligência artificial de forma total para qualquer vídeo. Então, aquele candidato que não tem recursos para ter um estúdio, para ter uma estrutura, ele poderia utilizar a inteligência artificial para fazer um fundo mais legal para ele trazer um elemento. Ou seja, ele poderia baratear a campanha dele. Ele poderia fazer. Esse fundo que nós temos aqui poderia ser inteiro de inteligência artificial. Mas não cairia na segunda norma que eu indiquei aqui, que é a indicação expressa, então, do uso. Mas a indicação expressa é só para imagem estática, não é para vídeo. Então, aí nós temos um problema. Eles acabaram limitando o uso de ferramentas de automação como chatbots, que também hoje estão em inteligência artificial.
O que ajudaria os candidatos? É muito difícil você responder todos os comentários e as mensagens que chegam nas caixas privadas. Então, nós utilizamos ferramentas que são chamadas de chatbots. Aí, o que está na legislação, que eu não posso chamar de legislação porque, na verdade, é uma norma do TSE. Então, é diferente. Eu tenho a lei eleitoral e tenho ali o conjunto de normas do TSE. Está lá dizendo que está proibido o uso de chatbots que simulem uma conversa humana. Então, agora tem uma linha cinza aí. Quer dizer que se meu chatbot se apresentar como uma ferramenta de inteligência artificial, olha, eu sou a ferramenta de inteligência artificial do Marcelo Vitorino e eu quero conversar com você. Isso pode ou não pode? Os advogados estão completamente confusos. E cada TRE vai interpretar de uma forma, o que leva a uma insegurança jurídica nas campanhas. Então, temos aí algumas questões. Por que eu acho que isso aconteceu? Porque as discussões foram muito rápidas e elas não passaram. E eu acho que para vamos dizer assim, para uma ferramenta dessa amplitude, o que facilita muito as campanhas, ela deveria ter sido mais discutida. Então, assim, hoje, infelizmente, eu faço uma crítica. Eu acho que eles acertaram em tocar no assunto e erraram em fazer de forma que eu considero, e eu tenho certeza que eles não consideram, mas assodada. Eu acho que é uma discussão que se merecia mais. Então, o deepfake, claramente, teria que ser banido. Agora, vamos para uma outra questão. Vamos fazer a deepfake do bem, vamos dizer assim. Eu tenho um candidato, uma cidade, vamos pensar numa capital, Manaus. Manaus é gigantesca. Eu posso parar o candidato para gravar um roteiro para cada bairro, e isso vai tomar mais ou menos umas 70 horas de gravação. Ou eu poderia fazer um mapeamento do meu candidato com voz e, a partir dali, eu fazer uma fala dele para cada bairro. Isso ia me tomar 2 horas, mais ou menos. Ou seja, olha o quanto nós poderíamos baratear o processo de campanha eleitoral. Porque um dos grandes custos que se coloca é a produção. Então, assim, e qual seria o problema? Porque o problema é você fazer a deepfake com o intuito de prejudicar, mas de facilitar, não. Então, eu acho que aí eu acho que a gente proibiu coisa demais. E aí, para piorar e finalizar, eu não quero monopolizar essa discussão, eu quero também ouvir o Fernando, mas eu acho que, dentro da minha visão, a gente deveria ter sido mais liberal nesse ponto. Até porque não há nenhuma ferramenta, vamos dizer assim, eficaz para combater o mau uso. Não existe. Nenhuma plataforma vai impedir que alguém faça uma deepfake e dispare esse conteúdo no WhatsApp a esmo. Então, se não existe uma forma eficaz de combater o mau uso, que liberemos o bom uso, para a gente pelo menos ter como se defender. Sim, justamente isso que eu gostaria de perguntar aqui para o Fernando, né? Qual que é a sua opinião sobre essas normas do TSE que tangem o uso da inteligência artificial, né? E se você teria alguma sugestão adicional nessa linha do que o Marcelo falou para permitir o bom uso? Eu concordo com o Marcelo no que ele falou. Existe uma pressa de fazer uma regulamentação da inteligência artificial e, entretanto, é uma tecnologia muito recente que está evoluindo a passos muito rápidos, uma grande curva exponencial. Então, realmente é difícil você fazer uma regulamentação e seja qual for a regulamentação, ela vai ter que ser revisitada com frequência, porque o que hoje é um problema, amanhã pode não ser, né? Então, tem essas questões, é uma tecnologia. E o maior risco que tem é a legislação barrar o uso correto e também a pesquisa, botar uma parede tão grande que atrapalhe o desenvolvimento. E aí, o que acontece? O Brasil vai virar, não vai poder competir, não vai poder participar dessa grande oportunidade que a inteligência artificial traz de aumentar a criatividade e a produtividade das pessoas e das empresas. Então, eu acho que
é muito importante haver um controle e, principalmente, uma campanha de informação. As instituições responsáveis já deveriam estar colocando em várias inserções, alertando aos adolescentes, olha, você fazer uma brincadeira, fazer um meme, se prejudicar um candidato ou atrapalhar de alguma forma, você está cometendo um crime eleitoral. Então, a gente precisa realmente informar. Outra coisa, precisaria, e esse é um trabalho que eu tenho feito há muitos anos, de capacitar técnicos e gestores no uso da inteligência artificial. Encontrar todas as formas em que ela pode ajudar no dia a dia, tornando os processos mais rápidos e mais confiáveis, com melhor qualidade. E a gente precisa estar fazendo, já deveria estar fazendo isso. Então, deveria pegar todo o processo eleitoral, usar a inteligência artificial para fazer simulações de eleições mesmo, onde que está pegando, criar mecanismos, por exemplo, um app que com apenas um clique de dentro do WhatsApp você possa dar um clique e conferir se naquela base que o próprio TSE disse que vai montar de mensagens falsas, fazer rapidamente uma recuperação e já dar uma resposta para o eleitor, olha, essa informação é errada, não dissemine. Disseminar também não é legal, né? Por mais que você não crie a mensagem falsa ou parcialmente falsa, ao disseminar, você também está prejudicando o processo e está sujeito a alguma sanção. Então, precisa realmente pensar como fazer o controle, precisa haver uma discussão ampla com os técnicos, com as pessoas que já estão envolvidas no processo eleitoral, como o Marcelo, há muito tempo. Então, tem que ouvir as dificuldades e como é que a gente pode solucionar. Existe uma grande quantidade, enormes oportunidades de uso da inteligência artificial para o bem dentro desse processo. Marcelo, você comentou sobre a competência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para sim criar leis, né? Legislação, nosso Código Eleitoral, diferentemente de normas emitidas pelo Judiciário. Sim. No Congresso tramita a chamada mini-reforma eleitoral. E tem o código também. Que ficará agora para 2026, em razão dos prazos, né? Como a gente se aproxima das eleições de outubro. Então, o que está sendo discutido hoje no Congresso ficará para as eleições de 2026. Na sua opinião, essas leis estão adequadas como se encontram? Você incluiria mais algum assunto para regular a inteligência artificial? Hoje na casa tem dois projetos. A mini-reforma acabou meio que engavetada e você tem um projeto de um código eleitoral robusto, assim, bem completo. Mas este código, que também está por aqui, ele não contemplava ainda, do meu ponto de vista, a parte de inteligência artificial. Porque como é que funciona? Para quem não conhece, eu acho bom explicar isso para o eleitor que não conhece, até para o político, muita gente não conhece. Então eu tenho a lei eleitoral e eu tenho as resoluções do TSE. Então, a lei eleitoral, ela não muda, né? Já as resoluções, elas, vamos dizer assim, a ideia delas inicial era complementar o que faltou na lei eleitoral e manter a lei eleitoral atualizada. Acontece que a lei eleitoral foi ficando tão para trás que a resolução começou a crescer. Então, você tem 10 resoluções gigantescas no TSE. Qual que foi a ideia, pelo que eu vi entre Câmara e Senado? Juntar tudo num grande código eleitoral e, assim, de fato, você fazer um conjunto de regras que, vamos dizer assim, dê mais segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo do que é uma insegurança jurídica. A resolução do TSE diz que os pré-candidatos poderiam utilizar um impulsionamento em redes sociais. Isso está lá. Aí tem uma vírgula, com moderação de gastos. Ponto. O que é moderação de gastos? É 5%? 10%? Do que a gente está falando? Não tem lugar nenhum expresso o que é moderação de gastos. Então, o candidato ele começa um processo eleitoral não sabendo, de fato,
o que ele pode fazer. Então, assim, você tem um risco dele ser eleito e depois perder a cadeira, que é um problema, né? Porque a figura eleita não é ele que está se elegendo, são pessoas que estão sendo representadas. O processo de você tirar a cadeira de um parlamentar ou de um chefe do executivo é você anular a expressão popular. É muito, muito delicado. Por isso que eu acho até, talvez a gente devia até rever essa cláusula de impeachment para fortalecer um pouco mais o voto, sendo casos mais extremos. Bom, então, o que está acontecendo? Com esse grande código que está na casa, eu acho que essas questões vão avançar. Mas ainda vão precisar, com certeza, incluir essa questão da inteligência artificial. Vou dar um outro exemplo aqui. Um plano de governo de um candidato. Eu estou acostumado a fazer plano, porque faz parte do meu dia a dia. Um plano de governo tem, bem feitinho, 150, 200 páginas. O eleitor não consegue ler. Não. Ele não vai consciente para a urna. Porque o eleitor hoje, ele tem a mentalidade do streaming, do Netflix, da Amazon. Ele só vê o que ele quer, o que ele gosta do assunto que ele quer. Antigamente não, antigamente nós líamos o jornal inteiro. Você comprava o jornal era seu. Você lia até os classificados, você pagou ali, você está lendo. Hoje o eleitor, ele é especialista num assunto. Então ele não vai ler um plano de governo. Além disso, tem desculpa interromper, mas assim, a bolha de comunicação, né, as bolhas e a polarização, então faz com que eles fiquem o tempo todo recebendo os mesmos conteúdos alinhados daquilo. Então ele não tem acesso ou ele simplesmente não busca informações do outro lado para fazer uma... Né? Aí o que a gente poderia fazer? Eu poderia usar uma inteligência artificial para, no primeiro contato que o eleitor faz por meio de uma rede social, perguntar um pouco dos gostos dele, buscar na base do meu plano de governo e falar, olha, para você que tem muito interesse nessa pauta, este plano diz isso. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje, para fazer isso, eu tenho que ter pessoas. Então, você vê, eu estou deixando mais caro, mais ineficiente, sendo que a tecnologia poderia ajudar muito. Essa é uma grande oportunidade de uso da inteligência artificial aí. Sim, eu estou dando para o eleitor o que ele quer saber. Ou seja, eu estou favorecendo que ele tome a melhor decisão. E isso foi vedado. Aí hoje eu tenho que ter um ser humano lá para fazer esse trabalho. E esse ser humano custa. Aí depois, não, queremos campanhas mais baratas. Eu concordo. Poderiam ajudar um pouquinho nesse sentido, né? Então, eu acho que esse código, ele deve ser rediscutido ainda. Ele começou, acho que na Câmara, está no Senado, e ele começou, se eu não me engano, em 23. Foi em 20... Não, o código começou em 21, aí passou para 22, 23, e aí já não dá mais tempo para essa eleição, ele deve ser rediscutido. Eu acredito que talvez o presidente do Senado ainda coloque ele em pauta esse ano. Mas com as eleições municipais, a discussão no parlamento fica dificultada, porque muitos parlamentares estão ajudando as suas bases. Quando é que os parlamentares voltam para o Congresso de fato? Nós estamos falando de novembro. Então aí eu acho que cabe um compromisso do próprio Congresso, como um todo, estou falando das duas casas, Senado e Câmara, de se debruçar sobre esse tema e resolver ele no ano que vem. Porque temos uma questão. Por que não foi aprovado? Porque toda lei precisa estar regulada até um ano antes da eleição seguinte. Então, o Congresso volta à atividade em fevereiro, março, e ele precisa discutir toda essa pauta e encerrar ela, de fato, com tranquilidade, até agosto. Aí vai para a sanção, vai, volta, corrige uma coisinha e tal. Para valer para 2020. Para valer para o ano seguinte. Fernando Melo, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição para falar sobre a inteligência artificial, que é uma ferramenta extremamente útil e importante para a população, desde que a gente se capacite, se mantenha atualizado e a gente saiba como usar adequadamente. Muito obrigado, Marcelo Vitorino, pela participação. Eu que agradeço. E, olha, tem que seguir essa ideia do Fernando de fazer campanha elucidativa para a população. Porque se o combate não dá de um jeito, que as pessoas aprendam pelo menos a se proteger de outro.
E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo programa.